Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto comentando um pouco aí sobre o Palmeiras. Nesse vídeo aqui, nesse canal, né, trazemos notícias diárias do futebol brasileiro, do Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e tudo mais nesse vídeo aqui. Então, vamos trazer para vocês aqui informação exclusivamente sobre o Palmeiras e depois vamos trazer dos outros times nos vídeos a seguir. Então, assista ao final, não perca nada aí. Sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. Dracena, o cara que tá no topo do programa, líder do Brasileiro, finalista da Libertadores e agora, só pra complicar um pouquinho a sua vida, bem pouquinho, tem de um lado o Palmeiras, de outro Santos, clássico amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E agora, Edu, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. O Cicinho tá ficando muito perto de mim, assim. Você viu a confiança que ele tá? Já tá achando que eu acho que eu tô passando essa confiança pra ele, também, entendeu? viu? Tô passando essa Olha, não vem que não tem, você vai ter que torcer hoje pro São Paulo. Vamos lá, hein? Amigo. Hoje é amigo. Mas, Renata, falando nesse jogaço, né, entre Palmeiras e Santos, o coração bem dividido realmente, histórias nos dois clubes, mas eu acredito principalmente que será um grande jogo. A vitória do Santos, primeiro. Calma, haverá surpresas. Haverá surpresas. Eu vou fazer igual fizeram Oswaldo de Oliveira e Leão. Vou falar na sua frente. Eu estarei do lado palmeirense. Mas, haverá surpresas. Calma, fica até o Santos é final. meu inimigo na tabela. Fica no final do programa. YouTube agora o Jogo Aberto. Por lá, as loucuras, as maluquices que os torcedores de Flamengo e Palmeiras estão fazendo para estarem lá na decisão em Lima no dia 29 de novembro, apoiando o seu time do coração. Se liga. Palmeirense fanático, Diego comprou a passagem aérea para Lima, no Peru, no dia 26 de setembro, um mês antes da confirmação que Palmeiras e Flamengo estariam na grande final da Libertadores. Resolvi já me precaver e resolvi comprar antecipado, contando com a sorte e acreditando no meu time. O voo, ida e volta, ficou em R$ 3.500, R$1.000 a mais do que pagou em agosto, quando esteve em Lima, na vitória do Palmeiras, sobre o Universitário, por 4-0. Já a hospedagem ficou em R$ 500 por 3 dias num apartamento. Isso sem contar a alimentação e, claro, o ingresso. Se não fosse pra final, ia pra Lima passear, provavelmente eu ia tentar assistir o jogo, mas ia voltar com um pouquinho de raiva. Muita raiva, né? Muita raiva. Os preços dos pacotes de viagem para a capital peruana podem variar de R$10.000 a R$50.000. Bom, para quem quer economizar, tiver tempo e coragem, pode se aventurar, indo de carro ou até de ônibus. De ônibus do Rio de Janeiro até Lima são 5 dias e meio de viagem, cerca de R$ 2.600 ida e volta. Saindo de São Paulo, o trajeto diminui um pouco, mas o preço é praticamente o mesmo. De carro do Rio de Janeiro até Lima são quase 5.000 quilômetros. Saindo de São Paulo, a distância cai para pouco mais de 4.300 quilômetros. Só de combustível, o valor pode chegar a R$ 2.000. Já de avião, tem voo direto, saindo de São Paulo por quase R$ 8.000. Não há voos direto saindo do Rio de Janeiro. A oferta de voos via São Paulo acaba sendo um pouco mais rápido, até mesmo o transporte terrestre. Tá? Então o torcedor flamenguista ele vai ter um custo um pouco a mais aí se sair do Rio de Janeiro, enfim, isso sem contar outros estados. O flamenguista Rodrigo esteve em Lima na final da Libertadores em 2019. Para esta, ele já reservou o hotel, mas ainda precisa do transporte e do ingresso. Esse modelo de jogo único, ele prejudica bastante o torcedor, porque você afunila, né, todo mundo para um único local. Termina encarecendo as passagens. A última coisa que a gente vai... Imagine criar... Palmeiras jogou com o time reserva na última partida, conseguiu uma boa vitória. Agora tem um clássico pela frente, em jogo a liderança do campeonato. Por isso, deve ir com um time completo. E o Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira aqui na Academia de Futebol após a folga da segunda-feira para o elenco. Início da preparação para o clássico da próxima quinta-feira no Allianz Parque contra o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois desta partida o Palmeiras visita o Mirassol fora de casa e volta a enfrentar o Santos durante a data FIFA no próximo dia 15, esse jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, o que seria o primeiro jogo ali após a participação do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. A vitória
contra o Juventude no último final de semana, na rodada 31 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou com uma equipe mista, então a tendência é que Abel Ferreira contra o Santos tenha força máxima. O único desfalque já garantido é o volante Aníbal Moreno, suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o atacante Vitor Roque, artilheiro do Palmeiras, um dos destaques do time de Abel Ferreira, ele que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18, respectivamente, falou sobre a sua primeira convocação desde que chegou ao Palmeiras. O Vitor Roque, que retorna à seleção brasileira após pouco mais de 2 anos. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava, e feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção, minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. E também nesta terça-feira, a Conmebol anunciou o horário da grande final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, que acontecerá em Lima, no Peru. Horário local às 16 horas e horário de Brasília às 18 horas, para o mundo conhecer o campeão do continente na temporada de 2025. Final única, em sede que não pertence aos clubes inicialmente. Insistimos em fazer cópias de modelos que são distantes da nossa realidade. Uma coisa é copiar lá, na Europa funciona legal essa decisão. Aqui, problema de deslocamento, de custos, de estádios, enfim, mas a gente insiste nessa história. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vir aqui no canal falando um pouquinho aí sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras vem forte aí para enfrentar o Santos, né? E talvez Neymar fique de fora, né, por causa do sintético e tal. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vai tentar vencer esse clássico. Sabe que vai ser um jogo complicado, porque clássico tudo pode acontecer, né? Mas o Palmeiras não pode vacilar nesse jogo. E com isso vai com força máxima para enfrentar o Santos. Mas aí surge informações sobre chegada de jogadores já no próximo ano, galera. Porque o Verdão vai sim vender jogadores esse ano também. Vai precisar se reforçar no próximo ano. E um dos jogadores que ainda está na cota aí de trazer é Gerson. Gerson é um jogador aí que está nos planos do Verdão. Já deixou bem claro, já fez proposta de jogador. O jogador está tentado a vir. Já disse aí que o salário e tudo aí poderia atrair o jogador para cá. E com isso ele pode pintar aí no Verdão, né? E quem sabe ele já pode aí começar a pré-temporada aí no Verdão, atuando aí pelo Palmeiras. E você, torcedor, o que você acha de tudo isso? Você concorda com essa chegada de Gerson no Verdão? Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.